Há mais de 300 textos no Novo Testamento falando sobre esse evento. Mas quanto você sabe da volta de Jesus? Você já estudou sobre esse assunto? E se esse assunto é tão tratado na Bíblia Sagrada, por que ele é tão pouco pregado? Vamos juntos aprender e responder essas perguntas sobre esse evento tão importante para a humanidade, que é a volta de Jesus Cristo, pois marcará o fim dos tempos e o início do juízo final. Jesus prometeu que iria voltar para nos buscar em João 14, 1-3 diz: Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Os anjos também prometeram que Jesus viria de novo. A Bíblia diz em Atos 1, 10, 11: Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Como será a volta de Jesus? A Bíblia nos diz que a volta de Jesus será um evento glorioso e transformador. Ele virá nas nuvens do céu com poder e grande glória, e todos o verão. Em Mateus 24, 27 diz: Porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. E em Mateus 24, 30 acrescenta: Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E em Apocalipse 1:7 João afirma: Vejam, ele vem com as nuvens do céu, e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Para que Jesus virá? Jesus virá para julgar todas as pessoas de acordo com suas ações. Os que creram nele e seguiram seus ensinamentos serão arrebatados para o céu, para estar com ele para sempre. Os que não creram serão condenados à morte eterna. Em Mateus 16, 27 diz: Pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai, e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. E em Apocalipse 22, 12 Jesus diz: Vejam, eu venho em breve, e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um, de acordo com seus atos. Como nos preveniu Jesus para que não sejamos enganados sobre a sua segunda vinda? Jesus nos disse que haverá falsos cristos e falsos profetas que tentarão enganar as pessoas. Ele nos ensinou a estar atentos e não acreditar em qualquer um que diga ser o Messias. A Bíblia diz em Mateus 24, 23, 26: Se, pois, alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que de antemão vô-lo tenho dito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Quando será a volta de Jesus e a condição do mundo? Jesus nos disse que ninguém sabe o dia nem a hora de sua volta. Mas ele nos deu algumas pistas sobre as condições do mundo que precederão sua vinda. Ele também nos disse que antes de sua vinda haveria guerras, fomes, terremotos e pestes, e que tudo isso seria apenas o princípio das dores, e que o Evangelho do Reino de Deus precisaria ser levado a todo mundo, aí sim virá o fim. Ele também disse que haverá falsos profetas e falsos cristos que tentarão enganar as pessoas. Em Mateus 24, 36, 39, Jesus diz: Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho. Somente o Pai sabe. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos.
Assim será na vinda do Filho do Homem. Em Mateus 24:14, Jesus continua nos alertando sobre os sinais que precederão sua vinda. Ele diz: Jesus respondeu: Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa, serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Quem virá com Jesus? De acordo com a passagem de Mateus 24:31, quando Jesus voltar, todos os anjos virão com ele, e ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta. Os anjos reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. A passagem diz que os escolhidos são aqueles que creram em Jesus e o aceitaram como seu Salvador. Eles serão arrebatados para o céu, para estar com Jesus para sempre. Em Mateus 24:31 diz: Ele enviará seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. O que acontecerá com os justos vivos? Na volta do Senhor, os justos vivos serão transformados e arrebatados para o céu, para estar com Jesus para sempre. Em 1 Coríntios 15:51-53, o apóstolo Paulo diz: Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois, quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. O que acontecerá com os justos mortos? Os justos mortos ressuscitarão e serão transformados e arrebatados para o céu, para estar com Jesus para sempre. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16-17, o apóstolo Paulo diz: Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. O que acontecerá com os ímpios vivos? De acordo com a Bíblia, os ímpios vivos serão mortos pela presença de Jesus na sua segunda vinda. A passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, diz que o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Essa passagem é interpretada por alguns estudiosos como uma referência ao Anticristo, que é um personagem profético que aparecerá no fim dos tempos. Outros estudiosos acreditam que ela se refere a uma pessoa ou grupo de pessoas que se opõem a Jesus na sua segunda vinda. Independentemente de quem seja a pessoa ou grupo mencionado na passagem, é claro que os ímpios vivos serão mortos quando Jesus voltar. O que acontecerá com os ímpios mortos? De acordo com a passagem de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4-5. Os ímpios mortos, aqueles que não haviam se arrependido de seus pecados e não haviam aceitado Jesus como seu Salvador, só ressuscitarão após os 1000 anos. Eles também serão julgados, mas serão condenados ao lago de fogo, que é a punição eterna ou morte eterna. Em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4-5 diz: Vi tronos, e os que estavam sentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta nem sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos.
Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. Por que Jesus está demorando tanto? Jesus está demorando porque Ele quer dar tempo para que as pessoas se arrependam de seus pecados e recebam o perdão. Ele também quer que o Evangelho seja pregado a todas as nações. A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 9: Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Deus não é como os humanos, que se irritam e se desanimam. Ele é paciente e longânimo. Ele quer que todos tenham a oportunidade de se salvar. Como se preparar para a volta de Jesus? A melhor maneira de se preparar para a volta de Jesus é aceitar a sua salvação. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você recebe o perdão dos seus pecados e a garantia de que estará com Ele para sempre. Mas a Bíblia Sagrada nos dá algumas instruções de como se prepararmos. Em Lucas, capítulo 21, versículo 36 diz: Estejam sempre atentos e orem para serem considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. E em Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14 diz: Pois a graça de Deus foi revelada, e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. A volta de Jesus é um evento que está próximo. Por isso, é importante que estejamos preparados para ele. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, faça isso hoje mesmo. Não espere até que seja tarde demais. Querido amigo e amiga, você está preparado para a volta de Jesus? Você sabe o que acontecerá com você se ele voltar hoje? Se você não sabe, eu o convido a aceitar Jesus como seu Salvador hoje mesmo. É a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Aqui estão alguns passos simples para você aceitar Jesus. Reconheça que você é pecador e que precisa de um Salvador. Arrependa-se dos seus pecados e peça perdão a Deus. Creia que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e ressuscitou dos mortos. Confie em Jesus como seu único Salvador. Viva uma vida coerente com a palavra de Deus. Se você fizer isso, Jesus perdoará os seus pecados e você terá a vida eterna. Você pode fazer isso agora mesmo, em sua própria casa. Basta orar a Deus dizendo algo como: Senhor Jesus, eu sei que sou pecador e que preciso de um Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e peço perdão. Eu creio que você morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos. Eu confio no Senhor como meu único Salvador. Obrigado por me salvar. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, você agora é um filho de Deus. Parabéns por tomar a melhor decisão da sua vida. Venha nos visitar mais vezes para aprender mais sobre a Bíblia e sobre Jesus. Até logo. Amém.